Nos últimos vídeos do Manual de Sobrevivência do Programador Júnior, eu te ensinei tudo o que tu precisa saber sobre como empreender na área da programação, como levantar requisitos de qualquer software, como gerar preço de qualquer software, gerar prazo de qualquer software, como entregar qualquer software com qualidade, com tudo que estava no levantamento de requisitos. E agora eu vou te ensinar como gerar um contrato, vou te trazer um modelo de contrato, vou ler este contrato com você, vou passar algumas orientações sobre esse contrato. Eu tenho um aulão aí também de 2 horas lá no curso só preenchendo esse mesmo contrato. A gente já vai ver esse contrato preenchido, eu não vou estar preenchendo com vocês. Lá nesse aulão tem, eu preenchendo esse contrato de forma completa, mas aqui eu vou passar do começo ao fim desse contrato aqui junto com vocês, mostrando tudo que vocês precisam saber sobre ele, quais são as formas de vocês se protegerem e também disponibilizando para download o modelo desse contrato. E antes de a gente começar, deixa o like, se inscreve aqui no canal, a gente quer chegar a 30 mil inscritos e bora aqui para minha tela que eu vou mostrar o contrato para vocês. Então esse aqui é o nosso contrato, nosso documento de contrato, já tem algumas coisas preenchidas. Como eu falei, eu já tinha preenchido isso daqui anteriormente junto com os alunos lá no curso, então ele já está preenchido aqui. Eu vou só mostrar para vocês, tá? Porque vocês vão ter o mesmo modelo, vocês vão baixar e fazer as alterações, mas eu vou mostrar para vocês cada parte deste contrato, tá? Esse contrato não é único meu, tem outros programadores também que utilizam o mesmo modelo de contrato, tá? Mas é um modelo de contrato muito bom, que eu já validei com vários clientes, inclusive, eu uso esse modelo, e também com advogados, tá? Então é um bom modelo para vocês começarem a usar, beleza? Então, basicamente, a gente vai começar pela primeira página aqui, onde vai estar o nome da sua empresa, o e-mail da sua empresa, o telefone dele e a sua marca vai estar aqui em cima também. Tu vai arrastar uma imagem para cá, tá? Vai arrumar aqui a marca e também tu já vai colocar a data aqui, tá? Então, esse mesmo cabeçalho ele vai se repetir em todas as páginas, beleza? Então, vamos começar aqui pela primeira. Esse contrato ele tem 10 páginas, tá? Mas a gente não vai ler todas, a gente vai só passando cláusula por cláusula e eu vou explicando para vocês, depois eu vou falar algumas coisas sobre contrato em si, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, ele vai ter a definição, tá? Que visa documentar a proposta de prestação de serviço apresentada pela contratada, que no caso é você, tá? Então a contratada é quem está sendo contratado, o próprio nome já diz, e a contratante é quem está te contratando, tá? Então, contendo todas as informações acerca da metodologia de trabalho, do cronograma de atividades, dos recursos necessários para a execução do serviço, bem como as descrições das condições de pagamento e prazos previamente definidos. Beleza, então o que acontece aqui? Antes de tu gerar esse contrato, tu vai precisar preparar a proposta comercial, tá? Então tem que ter essa proposta comercial anteriormente, como eu falei antes. Tu tem que estar tudo com isso pronto, preço, prazo, tudo certo lá na proposta, enviar a proposta, o cliente mandar um de acordo. Estando de acordo nessa proposta vai ter lá o preço, o prazo, vai estar tudo certinho lá, quais são os serviços que tu vai prestar, vai estar o documento de requisitos em anexo, tudo em anexo, o cliente deu ok, tu parte para o contrato, beleza? Então, vindo no contrato, novamente, temos contratada, no caso você, tá? Ou aqui no caso eu, o novo programador, CNPJ tal, endereço, teu endereço completo, tu vai pedir pro teu cliente, para contratante, os dados do CNPJ dela, então ela vai te passar o cartão CNPJ, tu vai buscar qual é o nome da empresa, qual é o endereço dessa empresa, o CNPJ dessa empresa. Tu vai pegar tudo que tu precisa saber, tá, sobre essa contratante e vai trazer aqui para dentro do contrato, que basicamente é CNPJ e endereço e o nome empresarial, tá bom? Depois a gente vem para a cláusula, tá, da prestação de serviço, a gente vai começar a falar que é um desenvolvimento. Aí, por exemplo, aqui, ó, lá no modelo de vocês, isso daqui vai estar vermelhinho, tá? Então vai estar lá seu produto, seu software, enfim. E aí você vai substituir. No meu caso, como eu já preenchi lá no curso, tá como e-commerce. Então, desenvolvimento do e-commerce da contratante, visando aumentar o relacionamento online. Então eu ensino tudo isso por lá, tá? Tô só mostrando para vocês cada parte, o que vocês vão precisar alterar. Então aqui você vai precisar alterar, tá? Vai precisar alterar aqui também, então o serviço prevê a criação de um e-commerce. Quaisquer detalhes adicionais a respeito dos serviços prestados estão sob flexibilidade, enfim, são cláusulas normais, tá? Para te resguardar. Depois a gente tem a cláusula segunda, das condições da prestação de serviço. Então, tu vai prestar um serviço, quais são as condições para que tu consiga prestar? Existem obrigações, as pessoas precisam preparar o terreno, para que seja possível existir uma prestação de serviço. Então, a contratada, no caso, você tem as suas obrigações
e a contratante, o seu cliente, também tem obrigações para que a gente consiga prestar um serviço, tá? Então, aqui a gente já começa, né, que a contratada ela deve utilizar recursos que facilitem a navegação entre as páginas e tudo mais, né? Realizar a manutenção do e-commerce da contratante, assegurando permanecer online de acordo com o contrato de manutenção a ser definido posteriormente. Se vocês já assistiram o vídeo sobre entrega de software, vocês viram que eu falo lá sobre o contrato de manutenção. Aqui eu estou citando este contrato. Tudo que está lá no contrato vai valer aqui. Eu estou associando, né, as condições do contrato com esse contrato. Então, isso vai ser de acordo com esse contrato de manutenção que vai ser definido posteriormente, depois da entrega. Beleza? Depois temos as obrigações da contratante, o seu cliente. Então vai ser fornecimento à contratada, no caso você, de todas as informações e elementos necessários no início do desenvolvimento do projeto em suporte digital compatível com PCs dentro de um período de 5 dias úteis a partir da assinatura deste contrato. Inclusive aqui em cima tem que arrumar, né? Cláusula, beleza. Enfim, aí tem algumas coisinhas que tu pode corrigir no texto se tu quiser, tá? Mas enfim, pode deixar desse jeito, tá? Não tem problema. Dentro de um período de 5 dias úteis a partir da assinatura desse contrato. Então aqui a gente já começa a ter algumas regras de trabalho, tá? Primeiro, o cliente precisa te fornecer informações necessárias para o desenvolvimento e ele tem um prazo de 5 dias úteis para te entregar isso. Já é uma coisa que tu já precisa alertar o teu cliente, já falar, tu tem 5 dias para me entregar os dados e tudo mais, beleza? Aí tu vai fornecer todos os dados que tu precisa. E aí ele vai te entregar. Fornecer à contratada, de acordo com a periodicidade necessária, todos os textos de atualização. No caso de contrato de manutenção, serem vinculados no e-commerce com antecedência mínima de 7 dias, sua data de publicação. Aqui eu já estou falando um pouco lá da parte de manutenção, né? Quando eu tiver um contratinho de manutenção, muitas vezes o cliente vai querer que eu adicione produtos lá na loja dele, ele vai mandar os dados, aí você adiciona. Isso só se tu tiver contrato, só se tu cobrar por isso. Não vai fazer nada de graça, tá bom? Então é isso, cumprir os prazos estipulados nesse contrato para pagamento e entrega de material. Então esse já é uma das obrigações. Fornecer manual de identidade visual. A contratante é livre para sugerir todo e qualquer conteúdo informativo de seus pais, sendo ela integralmente responsável pelos efeitos provenientes destas informações, respondendo civil e criminalmente por atos contrários à lei, propaganda enganosa, atos obscenos e violação de direitos autorais. Então, se algum conteúdo que tu estiver colocando, né, dentro do e-commerce ou do site que tu está desenvolvendo for contra algum direito autoral ou viola alguma coisa ou tem algum ato obsceno, alguém pelado, sabe, qualquer coisa, quem vai responder é o teu cliente, tá? Então, a contratante é livre para sugerir. Se ela sugeriu alguma coisa que tu fez, ela vai ser penalizada, tá? Agora, se tu foi por livre e espontânea vontade, colocou um negão da piroca lá, aí a culpa é tua, tu que vai pagar por isso daí, beleza? No item 3, tem o não cumprimento das obrigações. Então, o não pagamento das parcelas acordadas, né, sujeitará a contratante ao pagamento de multa moratória e não compensatória no valor de 5% sobre o valor do débito, além de juros de mora de 1% ao mês, tá? Isso daqui é relativo de empresa para empresa. Então, tu vai escolher qual é o teu valor de juros. Eu aconselho que tu não passe muito de 5%, não, senão é juros abusivos, tá? Tu tem que olhar aí qual é a porcentagem. Eu geralmente aqui mantenho um valor específico, se eu não me engano é de 1% ao mês, o valor do débito, além dos juros de mora de 1% ao mês. Então, o não cumprimento das obrigações assumidas pela contratada no presente contrato sujeitá-la ao pagamento de multa no valor equivalente ao valor dos serviços pactuados e efetivamente pagos pela contratante, tá? Então, se não houver cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, você, tá, no presente contrato, vai te sujeitar ao pagamento de multa no valor equivalente ao valor dos serviços pactuados e efetivamente pagos pela contratante. Então, ou seja, se tu não entregar aquilo no final do contrato, vai ter que devolver todo o dinheiro para a contratante, tá bom? Cláusula terceira, prazos. Aqui a gente já começa com definições que já estão, né? A gente já aprendeu como definir prazos, está num vídeo anterior aí, mas aqui tá falando, o prazo total de desenvolvimento do e-commerce está estimado em 3 meses, né? Contados a partir da assinatura deste contrato. Aí aqui seria meses, né? Contados a partir da assinatura deste contrato. O prazo máximo previsto para a entrega dos materiais solicitados. Aí vai dar um prazo, né, de novo lá para o cliente, para que ele possa entregar depois da assinatura do contrato, né? Enfim, a vigência do presente contrato está estabelecida na proposta, então por isso tem que ter proposta, tá? Tem que ter proposta previamente acordada, iniciar no momento a sua aceitação pelo contratante, podendo ser modificada em decorrência de imposição legal, enfim. Cláusula quarta, o cronograma. Então aqui vem o planejamento do projeto do início até a entrega. Como eu falei, sempre
sempre a entrega é o nosso objetivo, sempre. O cronograma proposto para a concretização desse projeto seguirá o prazo definido para as seguintes fases. Criação de imagens de layout, então, para exemplificar como o sistema ficará pronto, bem como a execução de ajustes. O que é isso daqui? Basicamente, como é um e-commerce, eu estou definindo um prazo de uma semana, lógico que eu conversei com o designer antes, né? E o designer, por exemplo, um exemplo hipotético, me falou que em uma semana ele deixa todo o projeto do e-commerce pronto. Todas as telas prontas para me passar para o cliente. Então, primeiro eu vou pedir para o designer desenhar, depois eu passo para o cliente. Então, eu já coloco que a primeira fase é essa criação dessas imagens de layout, tá? O UX e o UI, mais UI nesse caso. Entra a segunda fase, desenvolvimento do e-commerce acordado na primeira fase, ou seja, o cliente aprovou o layout. Então, baseado naquele layout, a minha segunda fase é o desenvolvimento. Então, prazo previsto para a segunda fase, 8 semanas, tá? Então, tá aqui 8 semanas. Bonitinho. O que eu gosto de fazer é sempre, e o que eu aconselho, sempre prazos em dias úteis, tá? Então, aqui, nesse caso de uma semana, por exemplo, eu já estou calculando quanto em dias úteis dá, tá? Essas 8 semanas. Então, eu sei que eu preciso de tantos dias úteis, eles se encaixam em 8 semanas. Então, eu coloquei 8 semanas, tá? Aí, por exemplo, eu preciso de tantos dias, sei lá, eu preciso de 10 dias para fazer os testes finais do projeto. Então, eu vou colocar 2 semanas, porque eu só tenho 5 dias úteis em cada semana, né? Então, eu coloco semanas baseado nos dias úteis, beleza? E depois a gente tem a terceira fase, né, que é o teste final do projeto desenvolvido. Então, como eu sempre falei para vocês, falei isso aí, inclusive, lá no vídeo sobre entrega de software. Se não entrou antes, vai entrar depois aqui desse vídeo, tá? Mas sempre tem que testar esse projeto. Não importa o que aconteça, não importa se seja o dev mais pica do mundo, tu é o Linus Torvalds, tu é o maluco mais foda do mundo em linguagem de programação. Cara, não importa. Tu tem que testar esse negócio. Tu tem que mandar outras pessoas testarem. Porque o teu teste é sempre enviesado. Tu sempre vai ir pelo caminho que tu sabe que vai funcionar. E tu sabe muito bem disso, tá? Então, passa para outra pessoa fazer esse teste. E tu também faz o teste, tá? Tenta tirar esse viés que tu tem. Caso o cronograma se estenda por mais de um mês do prazo estabelecido, ou seja, se eu atrasar um mês na entrega, tá? Por motivos de atrasos de entrega de conteúdo, então eu atrasei um mês porque houve atraso de entrega de conteúdo, outro motivo por parte da contratante, será feito um novo orçamento para aprovação da contratante do pagamento de horas adicionais, sendo R$300 o valor da hora técnica, beleza? Depois, o início de cada etapa estará condicionado à aprovação por escrito da etapa anterior. Lembra lá no vídeo de levantamento de requisitos que eu falo que tem que ter um documento de entrega, né? Um termo de entrega. Esse termo de entrega, ele existe justamente para que tu tenha provas de que cada etapa tu cumpriu, de que cada funcionalidade foi entregue de acordo e o cliente testou e estava funcionando, tá? Então é interessante que tu tenha essa aprovação por escrito. Então tu terminou lá o layout, o cliente aprovou, tu vai mandar o link desse layout, os prints desse layout no documento e esse cliente vai assinar, tá? Então sempre assina cada coisa que o cliente aceita, formaliza por assinatura. Tudo, tá bom? É interessante que isso seja feito, é importante porque aqui no contrato eu cito isso. Então eu falo, ó, o início de cada etapa será condicionado à aprovação por escrito da etapa anterior. Ou seja, ao final de cada etapa do projeto será enviado um documento para que a contratante assine, concordando com o trabalho executado na referida etapa. Para o caso de alterações após a assinatura da aprovação, horas técnicas adicionais serão cobradas à parte, mediante a autorização da contratante, sendo R$300 o valor da hora técnica. Vocês veem que tudo que eu ensinei se interliga, tá? Desde o começo, desde o levantamento de requisitos, tudo se interliga até chegar a parte do contrato. A gente vê a cláusula quinta, valores e formas de pagamento, então pelos serviços prestados ao contratante, tá? Esse aqui é um exemplo, beleza? Pagará contratado o valor total de R$4.000 em 2 parcelas de R$2.000. A primeira parcela sendo paga no dia 10/8 de 2024, por exemplo, no dia da assinatura. Hoje a gente não está nesse dia, a gente está em outro dia na gravação desse vídeo, mas quando eu gravei o aulão aqui, quando eu fiz o aulão com os alunos, era no dia 10/8. Então, coloquei no dia 10/8 e a próxima parcela no dia 10/9, tá? Então, quando tu assina o contrato, tu já emite o boleto e manda para o cliente, ou o cliente paga no Pix, seja o que for, tu gera a nota fiscal e manda para o cliente depois disso, né? Enfim, tá? Então, a gente já coloca as datas, isso é muito importante, tá? Sempre preço, o valor de cada parcela e a data que deve ser paga, isso tem que estar bem estabelecido no contrato, beleza?
estão inclusos todos os encargos e impostos. Em qualquer caso de rescisão contratual, não ocorrerá a devolução de qualquer valor por parte da contratada. Ou seja, o teu cliente desistiu do projeto, tu não vai devolver o dinheiro. A contratada poderá extinguir o presente contrato, você, tá, como empresa, tá, como contratada, vai poder extinguir o presente contrato a qualquer tempo mediante prévia notificação à contratante, sempre que, a seu critério, considerar caracterizado algum tipo de infração aos dispositivos constantes neste presente contrato, tá bom? Então, se alguma coisa que violar, tá, o contrato, tu vai poder fazer, tá, tu vai poder rescindir esse contrato e não devolver o dinheiro para o cliente. Agora, tu não vai agir de má fé, tá bom? Tu vai agir de forma consciente. A contratante deverá estar ciente de que a contratada somente realizará os itens do sistema desejado pelo mesmo que constarem na proposta em anexo. Olha isso que eu falei desde o começo, desde os primeiros vídeos aqui no YouTube dessa série, né? Tu sempre tem que ter, tá, essa proposta, tanto a proposta quanto o levantamento de requisitos em anexo. Então aqui eu estou falando nessa observação. Tu só vai trabalhar, realizar os itens que estejam nesse levantamento de requisitos. Nada mais. Qualquer pedido adicional, será cobrado separadamente do documento, mediante a prévia autorização da contratante. É outro documento que tu gera, é outro documento que o cliente assina e é outro documento que vai como anexo a este contrato, tá bom? Então, sempre assim, sempre assinatura, sempre assinatura. Cláusula 6ª, rescisão de contrato, tá? A contratante arcará com multa de 25% do valor de anexo ao contrato, caso decida por rescindir o mesmo antes de efetuar o serviço, tá? Então você, se assinar esse contrato e decidir por rescindir o mesmo antes de começar a trabalhar, tu vai ter que pagar 25% do valor dele para o cliente, beleza? Então é a tua palavra, tu vai ter que arcar, se tu assinou esse contrato, tu vai ter que agir, beleza? O presente contrato poderá ser considerado rescindido de pleno direito na ocorrência da inadimplência ou não cumprimento de prazos por uma das partes, beleza? Então, ó, já tem aqui, né, essa cláusula. O presente contrato poderá ser rescindido por extinção de qualquer das partes, decretado concordato ou falência e tudo mais, tudo aquilo que todo contrato tem que ter. Disposições gerais, tá? Então vai começar todas as disposições gerais, isso aqui é comum. E aí, enfim, tá aqui os dados, e aí fica eleito o foro da cidade de Florianópolis, no caso você vai escolher a sua cidade, para decidir qualquer litígio decorrente do presente instrumento. Justo e acordado, presente instrumento de documentação, contratante e contratada, assinam o presente instrumento em 2 vias de igual teor e forma. O novo programador, seu pai de calcinha, que no caso é a loja. Beleza? E aí aqui, ó, muito interessante que eu inclusive já coloquei aqui os anexos. Olha, isso aqui lá na própria... No próprio aulão, né? Eu já coloquei alguns anexos. Então, anexo 1, print e links da proposta comercial aceita previamente pela contratante. Aí tá lá, ó, tem um link. Ó. Então, um exemplo, né? Eu gerei aqui uma proposta. Essa aqui é a proposta, inclusive, tá? Ó, deixa eu aproximar um pouquinho mais. Ela tem disponível para download lá aí no YouTube. Em alguns vídeos aí tem disponível para download. Também vou colocar aqui embaixo, tá? Mas, ó, aqui tem toda a proposta. Então, você vai preencher essa proposta, vai colocar os valores, ó. Tá vendo que é a mesma coisa que tá lá no contrato? Vai assinar aqui e é isso, beleza? Então é isso aí. Então, basicamente é isso. Tem inclusive o print aqui, né? Da proposta, né? Então, enfim, ó. Aí vem o levantamento de requisitos também, tá? Então, tá aqui o levantamento de requisitos. Enfim, tá? Tu vai poder colocar aqui o link do arquivo em PDF ou o próprio arquivo aqui, né? Print do arquivo ou o próprio arquivo mesmo. Copia e cola aqui dentro. Enfim, tem que ter esses anexos para que tu possa provar tudo aquilo que tu fez. Isso aqui é um exemplo muito fraco, tá? Isso aqui que eu coloquei aqui é porque a gente já estava no fim do aulão e eu queria mostrar um teste de levantamento de requisitos aqui. Então eu fiz o negócio mais simples do mundo para mostrar. Isso aqui é gigantesco, tá? Então não liguem com isso aqui. Isso aqui é um levantamento de requisitos de júnior, tá? Não é a realidade. Beleza? Então, este aqui é o contrato, tá? Vai estar disponível para download aí para vocês, beleza? Então, é só clicar aí no link aqui abaixo, tá? Entrar lá no site, baixar, e vocês já vão poder alterar este documento, beleza? E aí, se você quiser ter mais informação, inclusive, sobre como criar cada etapa, né? Como modificar algumas partes de acordo com cada projeto, porque cada projeto tem suas peculiaridades, entra lá no curso, porque lá tem um aulão, tá? Aqui eu preencho esse contrato em 2 horas, preenchendo esse contrato, mandando para assinatura, a gente assina numa plataforma digital
e tudo mais. Então faz o fluxo completo, desde a proposta até o contrato ao vivo. Tá lá, gravado lá na plataforma. Lá no módulo de... qual que é o módulo que tá? Lá na Escola de Negócios. Então é isso aí. Lembrando sempre que todo contrato deve ser assinado e ele deve ser assinado em uma plataforma digital que tenha o certificado ICP Brasil, beleza? Então existem várias lá no curso, inclusive a gente faz assinatura em uma delas, tem 30 dias grátis, tá? Muito boa. A gente faz assinatura completa das duas pessoas e tal, vê depois como é que fica o documento gerado, vê, né, o certificado ICP lá e tudo mais. Então, enfim, sempre tem que ser feito, sempre tem que ser assinado dessa forma, beleza? Aí tu vai mandar o link lá para o teu cliente, o cliente vai assinar também, rubricar todas as páginas, né? Depois disso é trabalhar. Então, basicamente, é isso daí. Então é isso, o contrato é bem grande, vocês viram todo o texto e como ele consegue te proteger, como eu falei várias vezes enquanto estava lendo ele, você precisa ter um contrato, senão você vai se lascar, você precisa ter uma prova, né, de que você fez um acordo com o seu cliente, de que os dois aceitaram os mesmos termos, os dois assinaram, que daí de forma judicial você pode estar cobrando por uma inadimplência do teu cliente, cobrando multas e tudo mais, caso esse cliente desaparecer e desistir do projeto, cancelar ou qualquer outra coisa. Não existe nenhum conteúdo como esse aqui no YouTube, tá? Tô entregando isso aqui de graça pra vocês, então deixem o like aqui embaixo, comentem aqui embaixo também, nem que seja só pra comentar assim, comentário do engajamento, alguma coisa pra engajar esse vídeo, porque é um serviço pra comunidade que eu tô trazendo aqui. Isso geralmente é fechado e pago, eu tô abrindo aqui pra vocês lá ele. Então, é isso aí, tá? Deixem o like aqui embaixo, comentem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, mandem para outras pessoas que também precisam aprender a gerar este contrato. Façam download também, tá? Aqui no link da descrição desse contrato. E nos vemos no próximo vídeo e gerem contrato. Não fechem, tá? Nenhum acordo de aperto de mão, porque você vai se lascar, beleza? Então, faz contrato, assina bonitinho e é isso. Então, nos vemos no próximo vídeo.